Jesus Cristo, eu quero convidar o pastor Hernandes a subir no púlpito e a igreja a recebê-lo com muita alegria. Uma salva de palmas, por favor, pastor. Bendito seja Deus, pela bênção de estarmos juntos e reunidos nesta noite. Deus está neste lugar. E onde Deus está, coisas grandes acontecem. Obrigado, pastor André, pela mensagem tão desafiadora. Obrigado, pastor Samuel, pelo privilégio de estar aqui. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 44. Nós vamos ler dos versos 3 a 5. Isaías 44, 3 a 5. Peço que você, ao término da leitura, não feche sua Bíblia, pois preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, brotarão como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro ainda se chamará do nome de Jacó. O outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando em Salvador, na Bahia, e na ocasião pregava sobre avivamento. Ao término daquele culto, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela moça olhou-me nos olhos e fez-me uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu disse: é claro, absolutamente. E ela, um tanto quanto cética, perguntou de novo: mas o senhor crê que ainda hoje é possível acontecer um avivamento? Que o Espírito Santo possa ser derramado e impactar uma igreja? E isso reverberar para a cidade, para a nação? Eu disse: eu creio firmemente nisso. E ela disse: mas o senhor pode me dar alguma evidência disso? E eu respondi: posso. E eu citei para aquela repórter 2 exemplos. Primeiramente, eu disse para ela o que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. Porque vocês bem sabem que, em virtude do iluminismo francês, uma onda de ateísmo varreu a Europa. E na Inglaterra, naquela época, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos. E desciam do púlpito para se embriagarem nas mesas de jogo. Os enciclopedistas da época diziam que a igreja seria banida da Inglaterra. Quando todos apostavam, entretanto, no fracasso irremediável da igreja, pois a igreja parecia muito mais um vale de ossos secos do que um exército do Deus vivo, Deus começou a despertar um grupo de estudantes da Universidade de Oxford
para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield. E aqueles moços reuniam-se com frequência para buscar a Deus, para buscar um avivamento para a igreja, um derramamento do Espírito Santo. E foi numa dessas reuniões de oração, do dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam. E o Espírito Santo desceu com grande poder sobre eles. E esses jovens ficaram cheios do Espírito Santo. E eles se levantaram para pregar no poder do Espírito Santo. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. Os templos não comportaram. E eles tiveram que ir para as ruas, para as praças. E nas praças, as pessoas se acotovelavam disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. E este avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas convertidas. Mais tarde, os enciclopedistas e os historiadores tiveram que reconhecer que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Eu acho que, se não todos, a maioria de vocês tem ciência de que a Romênia viveu longos anos debaixo de um governo ditador, carrasco e cruel, chamado Ceausescu e sua mulher. Para vocês terem uma ideia, a pobreza, a miséria, a opressão dominava naquele país, a ponto de uma pessoa precisar pegar uma longa fila para comprar 1 litro de leite. E se reclamasse na fila, poderia ser morto pela polícia de Ceausescu. O governo empregava meninas, adolescentes, em programas de prostituição, sem que os pais pudessem reagir. Se reagissem, eram mortos. O que poucos talvez se lembrem, ou se lembram, é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor. A polícia foi buscar reforços. Os crentes da cidade se uniram. À beira da noite, um jovem da igreja batista comprou centenas de velas e as distribuiu entre os crentes ao redor da casa. Quando a polícia chegou com truculência, atirando impiedosamente nos crentes, deram um tiro na perna desse moço da igreja batista. Correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo no seu leito de dor, alguém se aproxima dele e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu não estou arrependido. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Este grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, porque isto ocorreu no dia 15 de dezembro de 1989. 10 dias depois, dia 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas, sob a liderança dos pastores, na capital da Romênia, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu,
a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Amados irmãos, nós estamos reunidos aqui numa conferência sobre o Espírito Santo. E você e eu cremos de todo o nosso coração que Deus pode nos visitar. Que Deus pode trazer sobre nós um poderoso avivamento. Que Deus pode nos impactar de tal maneira que esta cidade vai ser profundamente e revolucionada pelo poder de Deus. Nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Se apenas um de nós, nesta noite, for um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde vai começar a arder. Os grandes avivamentos da história começaram de maneira, muitas vezes, muito simples, despercebida, sem gente notoriamente conhecida. Porque Deus está olhando o céu e procurando um coração que seja totalmente dele. E Deus pode levantar essa pessoa e começar algo tão grande que nós não poderemos sequer narrar o que Deus há de fazer daqui para frente. Esse texto que acabamos de ler, irmãos, aponta para nós sobre esta verdade do avivamento. E eu quero aqui, à luz desse texto, destacar 4 verdades. A primeira delas é que o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo lugar, é que o avivamento é uma necessidade da igreja. Em terceiro lugar, o avivamento deve ser buscado pela igreja. E em quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Então eu gostaria que você olhasse comigo o primeiro ponto: o avivamento é uma promessa de Deus. Então volte os olhos para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem 2 características. A primeira delas é que é uma promessa segura. Quem está dizendo aí, derramarei, não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico, não é uma instituição humana. Quem está prometendo aí é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fala e cumpre o que diz. É o Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. A esperança da igreja de um poderoso avivamento não está ancorado na terra, mas no céu. Não está estribado no homem, mas em Deus. Não está estribado em promessas humanas, mas na promessa divina. E amados, ninguém, mas ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ninguém. Hoje eu recebi uma mensagem de um cidadão dizendo que no futuro, talvez, vai ter que se regular as igrejas, que ela pode ou não pode fazer. Irmãos, nem o mundo, nem o diabo, nem o inferno inteiro, nem as maiores autoridades desta nação ou de quaisquer outras nações do mundo pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O sinédrio judaico, como forma ouvimos aqui hoje, tentou inibir os apóstolos, constrangê-los, prendê-los, açoitá-los, proibi-los. Mas quanto mais se perseguiu, mais a igreja cresceu. Quanto mais se ameaçou, mais ousadia a igreja recebeu. Quanto mais os homens pensaram que eles estavam no controle, mais Deus virou a mesa.
Ninguém pode deter a igreja, porque isto é obra santa e ninguém pode deter o braço do Onipotente. Mais tarde, vieram os imperadores romanos, e os crentes foram crucificados, e os crentes foram queimados vivos, e os crentes foram jogados nos anfiteatros da morte. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Me permita ilustrar isso à luz da história de novo. Depois da morte precoce de Eduardo VI, na Inglaterra, Eduardo VI foi filho de Henrique VIII, que rompeu com o catolicismo e criou a igreja anglicana, sendo chefe de Estado e chefe da igreja. Maria Tudor assume o governo da Inglaterra em 1553. E a igreja estava em vias de experimentar um grande despertamento, porque Eduardo VI tinha literalmente 10 anos de idade quando começou a reinar. E vocês se lembram de Joás, que começou a reinar em Jerusalém com 7 anos? E ele tinha um tutor chamado Joiada. E enquanto Joiada o orientou, o reinado dele foi bem sucedido. E os líderes da Inglaterra entenderam, é a hora da reforma ser estabelecida na Inglaterra. Latimer, Ridley, Cranmer, acharam que tinha chegado a hora da igreja da Inglaterra experimentar um avivamento. Mas quando Maria Tudor assumiu, em 1553, a primeira coisa que ela fez foi mandar para a estaca e queimar em praça pública os 3 líderes do protestantismo. Milhares de crentes foram mortos na Inglaterra. Muitos tiveram que fugir para poupar a sua vida. Mas quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse 5 anos depois, em 1558. Assume o governo da Inglaterra Elizabeth. E o primeiro decreto de Elizabeth, que governou de 1558 a 1603, foi decretar a volta dos foragidos para a Inglaterra. Mas ao fugirem da Inglaterra, eles foram para onde? Eles foram para Genebra, eles foram para a Holanda, eles foram para a Alemanha, onde a reforma já estava estabelecida. Quando eles retornaram, eles voltaram exigindo 4 coisas da igreja da Inglaterra. Uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadearam na Alemanha, na Inglaterra, um dos mais importantes movimentos de reforma, de avivamento e obra missionária da história da igreja, o movimento dos puritanos. E aí você começa a perceber que Maria Tudor não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra, porque quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja. A igreja de Deus é indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas notem comigo que esta promessa não é apenas segura, esta promessa é também abundante. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. 2 palavras merecem destaque aí: derramarei e torrentes. Ambas as palavras tratam de coisa grande, abundante, caudalosa. Já ouvimos aqui hoje que Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Deus não dá o seu espírito por medida. Eu não sei quanto a vocês, mas tem hora que eu penso que o meu maior problema da igreja é a pessoa que eu vejo diante do espelho. Sabem por quê? Porque, via de regra, nós limitamos a obra de Deus àquilo que nós conhecemos e àquilo que nós experimentamos.
julgamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer é o que nós já sabemos, ou o que nós já experimentamos. Deixe-me ilustrar isso. Para mim, o apóstolo Paulo alcança o pináculo da sua teologia quando se coloca de joelhos. A igreja nunca está tão elevada como quando ela se prostra aos pés do Salvador em oração. E entendo que a oração mais audaciosa que o apóstolo Paulo fez está em Efésios 3,19. Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, isso me leva a uma pergunta: mas quem é Deus? E só para trazer a memória esclarecida de vocês, os chamados atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus os tem, e nunca os transferiu nem para os anjos, nem para os homens, e jamais os transferirá, só Deus os terá para sempre e sempre. Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Mas isso nos leva a uma segunda pergunta: e qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo que Ele criou. Mas uma coisa você e eu sabemos: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o universo que foi criado por Deus, segundo o que já se sabe hoje, possui mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde Deus não pode dizer: eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou aqui e sou o Senhor disso aqui. Agora o apóstolo Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você diz: Paulo, você deve estar delirando. Você deve estar delirando. Não é possível. É impossível pedir tanto. Para que você e eu não cheguemos a essa conclusão, o verso seguinte, Efésios 3:20, está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer, não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Porque às vezes nós usamos essa expressão, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, com coisas miúdas, não é verdade? Você está com uma dor de barriga e fala: meu Deus, é poderoso para fazer mais, infinitamente mais. É verdade, é para curar sua dor de barriga, para curar sua unha encravada. Mas Paulo coloca esse versículo depois de ter feito um pedido que não tem como pedir mais. O que ele está querendo dizer com isso, meus amados irmãos, é que nunca há limitação em Deus. Ele tem mais, sempre mais, sempre mais. Na linguagem do Antigo Testamento, enquanto tiver vasilhas vazias, tem azeite jorrando, tem azeite jorrando, tem azeite jorrando para nós. Esta promessa é abundante. Mas me permita ilustrar de novo. Hoje ouvimos aqui a conclusão belíssima do pastor André sobre o Reinaldo
Pronto. Que história linda. No século XIX, havia nos Estados Unidos uma família muito pobre mesmo, morava na roça. Com 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe da família morre, deixando a viúva, pobre, endividada, com 7 crianças para cuidar, e grávida do 8º filho. Quando o 8º filho nasceu, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. A viúva não tinha condições de criá-los, mas não abriu mão deles. Com 39 anos de idade, ela estava com seus cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para dar comida para os seus filhos. Um dia o 5º filho disse assim para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. Foi para Boston, Massachusetts. Seu tio lhe conseguiu um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica, o senhor Edward Kimball, vai lá na sapataria e leva aquele menino a Cristo. Um dia ele está numa igreja e o pregador dizia o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele diz: meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele já era um pregador conhecido na América. Ele está pregando em Chicago. 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? Elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Certa feita ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio sobre ele com um grande poder. Ele saiu correndo, na rua, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. E ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que naquele dia os céus visitaram a terra. Ele disse que uma alegria tão grande, indizível e cheia de glória tomou conta da sua mente, do seu corpo, da sua alma, que se desse para ele toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência que ele rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, a sua vida nunca mais foi a mesma. A história da América nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem levou a Cristo mais de 100.000 pessoas. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, um dos maiores avivalistas da história. Pois Deus é o mesmo. E Deus pode fazer o mesmo. Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir. E nós estamos numa conferência para recordar essas promessas de Deus. De que Deus pode derramar o seu Espírito sobre a sua igreja e trazer sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Mas me permita então compartilhar a segunda verdade do texto. A segunda verdade do texto é que o avivamento é uma necessidade da igreja. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Chama a sua atenção para o fato de que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, como o hálito, como o azeite, como a pomba, como o fogo, como a água. Por que aqui especificamente o Espírito Santo é simbolizado pela água? Para nos lembrar uma verdade espiritual, de que não há vida sem água. Essa não é apenas uma verdade física, biológica. É uma verdade espiritual. Você pode ter a melhor semente. Você pode ter o melhor terreno. Você pode ter os melhores adubos. Você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. A primeira vez que eu fui a Israel, fui pelo Egito, depois de atravessar o Saara, o deserto Sinai, nós entramos no território de Israel.
E eu achei muito curioso porque exatamente na fronteira, de um lado deserto, entramos em Israel, era um lindo, luxuriante pomar de laranjas, com muitos frutos. E eu perguntei ao guia, qual o segredo de um lado reinar a morte e do outro reinar a vida? E ele me respondeu, onde tem água, toda a terra é terra boa. O que significa isso para nós? Você pode ter templos, você pode ter tecnologia, você pode ter músicos de qualidade excelente, você pode ter pregadores cultos e eloquentes, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Sem o Espírito Santo não tem conversões na igreja. Sem o Espírito Santo nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa técnica, toda a nossa metodologia, todos os nossos recursos, e nós não produziríamos sequer um convertido. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Ele quem abre o coração, Ele quem convence de pecado, Ele quem regenera, Ele quem sela para o dia da redenção, Ele quem é o penhor da nossa salvação, Ele quem nos santifica, Ele quem nos dá poder, Ele que faz a obra, Ele que aplica a redenção. Nós precisamos do Espírito Santo. Meus amados, eu estou convencido de que a maior necessidade hoje, minha, sua, nossa, é de depender do Espírito Santo. Tentar fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo é a mesma coisa de tentar derrubar uma árvore com o cabo do machado. Haverá muito esforço e nenhum resultado. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muitas vezes nós nos esforçamos demais, nós corremos demais, nós trabalhamos demais, nós planejamos demais, nós executamos demais, e os resultados são pequenos demais. Porque nós estamos fazendo. Precisamos do Espírito Santo. Quem faz é Ele. Nós somos os instrumentos. Mas em segundo lugar, irmãos, a água ela é importante para outra coisa. A água é importante para purificar. E Jesus Cristo disse, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Notem vocês que o Espírito Santo não virá para convencer o mundo dos pecados, mas do pecado. Às vezes nós falamos que o mundo está perdido, está mesmo. É adultério, é roubo, é violência, é fornicação, é avareza, é idolatria, é feitiçaria, é ateísmo, é agnosticismo. São as muitas ideologias mais malucas uma do que a outra. E as pessoas agarradas nisso, porque tudo que elas têm é isso. Na verdade, nós devemos pregar é Jesus, porque na verdade o que leva o homem ao inferno é não crer em Jesus. Virá convencer o mundo do pecado, porque eles não creem em mim. Sem o Espírito Santo não haverá convicção de pecado. Sem a ação do Espírito Santo, os homens vão cometer loucuras e vão sentir orgulho disso. Se o Espírito Santo não tirar o tampão dos ouvidos, se o Espírito Santo não tirar a venda dos olhos, se o Espírito Santo não entrar lá e trocar o coração de pedra por um coração de carne, você vai falar e gritar e vai entrar como numa parede de concreto e vai voltar, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, a não ser que o Espírito Santo opere o milagre da regeneração, a não ser que o Espírito Santo abra os olhos da alma, a não ser que o Espírito Santo transforme de dentro para fora, não haverá resultados. Só o Espírito Santo para fazer isso.
Eu posso passar a noite inteira aqui, André pode passar a noite inteira aqui, pastor Samuel pode passar a noite inteira aqui, usando os melhores argumentos, usando a lógica mais cartesiana, usando a retórica mais brilhante, e não haverá sequer um coração rendido, a não ser que o Espírito Santo toque neste coração. Eu nunca me esqueço o dia em que um engenheiro muito culto, marido de uma senhora que era membro da igreja, ele era agnóstico e ao mesmo tempo muito ensimesmado. E um dia, tentando tirar uma casquinha na esposa, que era crente, disse assim para ela: se o senhor pastor tiver coragem de vir aqui na minha casa discutir filosofia comigo, eu estou pronto a conversar com ele. E eu disse para ela: pois eu vou. Jovem, petulante, achando que tinha argumentos suficientes. E eu chego naquela casa e tive uma longa, cansativa, infrutífera, enfadonha conversa com o homem. Quanto mais eu falava, pior ficava. Quanto mais argumentar, mais incrédulo eu ficava. Falei: meu Deus, eu estou com a metodologia errada. Parei a minha argumentação, olhei nos olhos dele e disse: pois eu vou dizer uma coisa a você. Deus ama você. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo, se fez carne, morreu numa cruz, pelos seus pecados. E se você hoje se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, você terá a vida eterna. E à medida que eu fui falando de Cristo, da cruz, do sacrifício, do Cordeiro de Deus, o coração do homem foi se abrandando, foi se quebrantando, as lágrimas foram escorrendo dos seus olhos. Daqui a pouquinho aquele homem estava de joelhos aceitando a Cristo. Não é o seu argumento, irmão, não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Se é o Espírito Santo, irmãos, não haverá choro pelo pecado na igreja. Se é o Espírito Santo, as pessoas vão ser, como disse o pastor agora há pouco, você vai estar na igreja, mas você não vai ser igreja. Se é o Espírito Santo, você vai fazer uma caiadura, vai fazer uma reforma externa, você vai fazer uma pintura plástica, mas não vai mudar o coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós precisamos do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Conforme já dito aqui hoje, a plenitude de hoje não servirá para amanhã. Ontem você teve vitórias, hoje você precisa de novas vitórias. Ontem você foi cheio do Espírito Santo, hoje você precisa ser de novo. Quando o apóstolo Paulo dá ordem lá em Efésios 5,18, ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E este verbo está no imperativo e no presente contínuo, na língua original, que significa o seguinte: seja cheio hoje, seja cheio amanhã, seja cheio semana que vem, seja cheio o mês que vem, o ano que vem, contínuo e constantemente. Deixa eu ilustrar isso. O que não é o verbo no presente contínuo? Jesus chegou no casamento em Caná da Galileia. Maria, sua mãe, informou a ele: olha, não tem mais vinho na festa. E ele perguntou: mas o que tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Maria disse para os serventes assim: fazei tudo o que ele vos disser. Foi a última palavra registrada de Maria na Bíblia: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus disse aos serventes assim: enchei d'água as talhas. Tinham 6 talhas, medindo cerca de 100 litros cada uma. Olha que a palavra é a mesma: enchei d'água as talhas, enchei-vos o Espírito. O enchei d'água as talhas não está no presente contínuo. Aquelas talhas deviam ser cheias uma única vez e nunca mais se repetir. Enchei agora e nunca mais, faça mesmo ato. Mas aqui não, enchei-vos constantemente, continuamente, progressivamente. Em outras palavras, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais para você, para mim, para a igreja. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de tratar com vocês no texto.
Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O avivamento, irmãos, não só é promessa de Deus, não só é necessidade da igreja, mas o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. E há duas palavras que merecem destaque no verso 3 agora. A primeira delas é sedento, a segunda é terra seca. Eu tenho tido o privilégio de pregar há 14 anos numa das maiores conferências do Brasil, chamada Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba. E ela acontece sempre no período chamado período do Carnaval. Muitas vezes já cheguei lá, a terra estava nua, rachada, e o gado morrendo de fome e de sede. Terra seca. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água. O desespero que é. Porque sede é diferente de fome. Quando você está com fome, seu estômago dói. Mas se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia, você jejua 2 dias, você jejua 3 dias, você jejua uma semana. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede seca você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento, irmãos? É quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Quando eu olho para a igreja brasileira, muitas vezes o que eu vejo é uma igreja com sede das bênçãos de Deus. As pessoas correndo atrás de coisas. E às vezes as pessoas usam até essa expressão: eu vou na igreja hoje buscar a minha bênção. Parece até que Deus é um despachante celestial, um office boy, a atender o seu pedido. Isso não é avivamento, irmãos. Avivamento não é sede da bênção. Avivamento é sede do abençoador. Avivamento não é sede de coisas. Avivamento é sede de Deus. É por isso que nunca houve no registro bíblico e nunca houve na história da igreja nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Eu tive o privilégio de estar na Coreia do Sul, visitando as 11 maiores igrejas da Coreia do Sul. Igrejas de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 52 mil membros, de 80 mil membros, de 700 mil membros. O pastor Samuel me apresentou aqui como um pastor presbiteriano. E a igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil no mesmo ano que Charles Darwin lançava Origem das Espécies em Londres, em 1859, há 162 anos. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não chegamos talvez a 2 milhões de membros ainda. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou aqui. Eles são mais de 10 milhões de membros. Representam 23% da população sul-coreana e 70% dos evangélicos da Coreia. Só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. Nenhuma igreja presbiteriana na Coreia é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada. Nenhuma igreja. Nós somos um seminário, 1.870 alunos, um dos maiores do mundo. E o diretor nos disse assim: o seminarista que faltar a 2 reuniões de oração pela madrugada no ano,
não sendo por motivo justo, é mandado embora porque não serve para ser pastor. E eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse no Brasil, todos os seminários estavam fechados. Eu confrontei um pastor que tinha saído da academia para plantar uma igreja, em 2 anos estava com uma igreja de 6 mil membros. Eu disse, mas vocês oram de madrugada porque isto é cultura de vocês orientais. E ele me olhou nos olhos e disse, não senhor, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Nós somos uma igreja presbiteriana, na época, com 53 mil membros, hoje já está com mais de 100 mil membros. Tinha 4 reuniões e tem 4 reuniões de oração diárias, pela manhã. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Nós somos na segunda, de 5 às 6. Estava escuro e fazendo frio, e eu nunca vi nada parecido na vida. Quando nós nos aproximamos do templo, vi gente correndo na rua com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos cuidando com apito e lanterna, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos no templo, a igreja lotada, e eu contei mais de 80 pessoas sentadas no carpete do púlpito. Quando aquele povo se levantou para orar, a sensação que eu tive, irmãos, é que os céus haviam se fingido e Deus havia descido naquele lugar. Nós somos na igreja metodista, maior igreja metodista do mundo, na época com 82 mil membros. O pastor que plantou a igreja, com a sua família, ainda era o pastor da igreja. E eu perguntei, pastor, qual o segredo? Ele me respondeu, oração. Oração. Ele me disse, no sábado, eu vou para a montanha de oração da igreja. Todas as igrejas de porte médio, maior, elas não têm um acampamento com campo de futebol, mas tem um acampamento com cavernas ou castelinhos de oração. E ele disse, no sábado eu vou para a montanha de oração da igreja. Não falo com ninguém, eu não converso com ninguém, eu só falo com meu Deus. No domingo cedo eu desço de lá e vou para o púlpito. Meu sermão é simples, mas quando eu prego os corações se derretem. Não é por força, não é por poder, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós somos na igreja do pastor Paul Yang-Shu, uma igreja que está com 63 anos, com mais de 700 mil membros. Na época, com 2 emissoras de televisão, com um jornal diário de 2 milhões de cópias, com 10 mil grupos familiares, com 700 pastores auxiliares. E algumas coisas me chamaram a atenção, porque nós estávamos assistindo pelo circuito interno da igreja, o pastor dando uma palestra para a sua liderança, e quando ele terminou a palestra, ele fez uma oração de 1 hora, ao vivo, em voz audível. Eu nunca tinha visto uma oração de 1 hora. Quando ele foi dar uma entrevista para 82 pastores estrangeiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos, e muitos ficaram revoltados com ele. E ele estava nos ensinando uma lição. Deus é mais importante do que pessoas. Deus é em primeiro lugar. Um dia o telefone do gabinete dele tocou, a secretária atendeu, e a pessoa disse assim, eu quero falar com o pastor Paul. A secretária disse, ele não vai atender o senhor agora não, porque ele está orando. Aí a pessoa engrossou a voz do outro lado dali e disse, mas eu sou o presidente da Coreia, eu quero falar com ele agora. E a secretária disse assim, ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou bravo para o pastor. E o pastor disse, sabe por que eu não atendi o senhor? É porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Irmãos, em muitas igrejas, Brasil afora, as reuniões de oração estão no CTI espiritual. As pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. Se nós queremos avivamento, nós temos que nos matricular na escola da oração. Sabe por quê? É porque a água vem sobre o sedento.
a torrente caia sobre a terra seca. Deus está olhando o céu e buscando um coração que tenha sede dele. Sede dele, sede dele. Não importa se um adolescente, não importa se uma mulher, não importa se um velhinho de 90 anos. Deus, quando age, irmãos, via de regra, Deus não age pelas vias oficiais. Deus vira a mesa da história. Quem revolucionou Jerusalém não foram os teólogos do Sinédrio, foram os homens iletrados da Galileia. Um dos mais importantes avivamentos do mundo aconteceu no começo do século XX, no país de Gales, em 1904. E o instrumento que Deus levantou foi um adolescente, Evan Roberts. Eu estou aqui me dirigindo a alguns juniores, alguns adolescentes. Eu quero dizer que você, adolescente, pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode ser o instrumento que Deus vai levantar para trazer um grande despertamento para a igreja. Eu tive a bênção de visitar um dos maiores avivamentos dos últimos anos, em Quacisabanto, na África do Sul. Eu confesso, irmãos, que eu nunca vi, eu pessoalmente nunca vi, um senso de presença de Deus, da santidade de Deus, de temor de Deus como vi naquele lugar. Nunca vi. Para vocês terem uma ideia, criança é criança em qualquer lugar do mundo. Nos cultos que tivemos ali, e tínhamos culto todo dia, passamos ali 2 semanas. Na frente ficava um lugar muito simples, uma lona, não era colchões almofadados não, uma lona. Mais de 300 crianças, com o rostinho no chão, chorando, adorando a Deus. Como é que começou aquele avivamento? Pastor Erlo Stigen, pastor reformado, holandês, pregou anos a fio, armando uma tenda, pregando para os Zulus, uma tribo animista, feiticeira, virulenta. Para vocês terem uma ideia, quando os Zulus brigavam, e eles brigavam muito, um tinha que matar o outro, era questão de honra. E ao matar o outro, abria o seu ventre, pegava o fígado e chupava o sangue, para mostrar que ele era macho, homem, viril. Pois ele estava pregando nessa tribo há anos, com resultados magros. Até o dia que entra uma mulher naquela tenda, se assenta no último banco, e o pastor vai conversar com ela. E a mulher pergunta assim para o pastor: o senhor pregou hoje que o seu Deus é todo poderoso? O pastor disse: sim, eu preguei isso mesmo. Ela disse para o pastor: então, eu gostaria que o senhor fosse na minha casa, porque eu estou precisando do seu Deus. Eu tenho uma filha endemoniada, está amarrada num tronco, igual um bicho, com correntes. Vamos na minha casa então, para minha filha ser liberta. E o pastor Erlo disse que sentiu um calafrio na espinha e pensou: meu Deus, e se não funcionar, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega, a situação era muito pior. A moça estava completamente ensanguentada, igual uma fera, igual um bicho, amarrada num tronco. Ele chamou os missionários todos da região, não conseguiram expulsar os demônios daquela moça. Amarraram a moça, levaram-na para uma fazenda e ela quebrou tudo lá e tiveram que devolver em estado pior. E o pastor Hélio tomou a decisão: eu vou embora daqui. Eu não tenho mais autoridade para pregar aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, o Espírito de Deus segredou o coração dele: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E eles pararam tudo que estavam fazendo, tudo, começaram a buscar a Deus. E começaram a chorar pelos seus pecados, começaram a confessar os seus pecados, meses a fio, meses a fio. Deus foi trazendo à tona as mazelas,
Deus foi trazendo à tona aquilo que parecia ser normal, mas que estava obstruindo as torrentes do Espírito Santo de Deus. Nos últimos 3 meses, eles se reuniram 3 vezes por dia, só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu sobre eles. Ninguém precisou falar nada. Eles se levantaram, primeira coisa que fizeram foi na casa daquela moça, e na autoridade do nome de Jesus libertá-la. O que aconteceu é que os feiticeiros saíam correndo lá do campo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam, tinha 10, 15, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Eu vi ali um templo construído para 15 mil pessoas numa fazenda, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo ali. Cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram. Sabem por quê, meus irmãos? Porque quando a igreja tem sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus, Deus derrama sobre ela o seu Espírito. Mas eu quero concluir. Há uma quarta verdade nesse texto. Confira comigo versos 4 e 5. E a quarta verdade desse texto é que avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está aí no verso 5. Aliás, no verso 4. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Isso significa que o avivamento traz um crescimento numérico exponencial para a igreja. Pedro prega o seu primeiro sermão, quase 3 mil pessoas convertidas. Pedro pega o seu segundo sermão, quase 5 mil homens agregados. E a igreja vai crescendo, e daqui a pouco não vai mais contando números, vai dizendo que se multiplicando, e a igreja vai recebendo multidões. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, é Deus quem vai trabalhando, é Deus quem vai trabalhando, é Deus quem vai trabalhando. O cara vai estar lá na loja, vai estar lá na empresa, vai estar lá na fábrica, vai estar lá no campo, vai estar lá na viagem, vai estar lá no campo de futebol, vai estar lá no bar da esquina, vai estar lá na boate, e de repente um desconforto, de repente um constrangimento, de repente umas fisgadas na alma, e de repente convicção de pecado, e essa pessoa sai desesperada, correndo, chorando, convencida de pecado, para se render aos pés do Salvador. Alguns de vocês talvez conheçam o missionário Ronaldo de Almeida Lidório. Ronaldo, para mim, hoje é uma das maiores referências de missiologia no Brasil e no mundo. Tenho o privilégio de acompanhá-lo desde a sua juventude, e a nossa igreja sempre foi parceira do ministério dele. Mas o Ronaldo, ainda muito jovem, foi para Gana para plantar uma igreja entre um povo chamado Concombas, que não era identificado no mapa. E ele faz viagens perigosas, meio de matas e pântanos, para encontrar esse povo. No meio do caminho, no meio das matas, a esposa adoece. E o guia que estava conduzindo por meio de matas e pântanos, retorna com a esposa e disse: eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. E naquela noite, uma chuva torrencial vem. E ele com a mochila nas costas. O único lugar que ele encontrou de refúgio foi uma pedra. Ele subiu naquela pedra, botou a mochila como travesseiro, e a chuva caindo torrencialmente sobre ele. E ele chorava e dizia: meu Deus, por que o Senhor me manda para cá? Minha mulher doente, retornou para a base, sozinho aqui no meio dessa mata. O que o Senhor tem para mim, meu Deus? E chorando ele adormeceu em cima daquela pedra. Quando o dia amanheceu, o sol quente bateu no seu rosto. E ele olhou longe,
na copa das árvores, bem longe, um bando de garças voaram. E ele foi lá ver. E onde as garças voaram, era o local onde estava a tribo dos concombas. E ele chega ali. Durante 3 meses, ele orou e jejuou pedindo para Deus um milagre. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre. Os concombas não aprenderam o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Trocaram o nome dele para Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém perguntava: qual é o seu nome? Ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Se exigiam a segunda pergunta: quem é o seu Deus? E ele respondia: ajunte o povo da aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não havia melhor introdução de sermão do que o nome dele. Uma mulher de uma aldeia vizinha fez uma viagem de 3 dias a pé, com a criança de 7 meses enrolada em trapos, à beira da morte, com ferida da cabeça aos pés, com a pele quase necrosada. Chega em Coni, onde Ronaldo estava, e pergunta assim: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse: sim, sou eu mesmo. Ela perguntou: gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque todos os deuses que eu conheço não puderam me ajudar. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. Desembrulhou a criança, ferida da cabeça aos pés. O Ronaldo pega a criança nos braços, diz: meu Deus, esse povo não sabe que tu és o Deus vivo. Esse povo não sabe que Jesus, o teu filho, venceu a morte, ressuscitou e tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Oh Deus, cura essa criança para a glória do teu nome, para testemunho do evangelho entre esse povo. Embrulhou a criança de volta nos trapos, entregou nos braços da mãe. Ela fez uma viagem de 3 dias a pé de volta para sua aldeia. Quando ela chegou na sua aldeia, desembrulhou a criança. Nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. Aquela mãe sai gritando pelas cabanas da sua aldeia, dizendo ter encontrado o Deus vivo. E o Ronaldo registra num de seus livros que a partir daquele dia, não ficou um dia sequer, sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Ele ficou ali poucos anos e plantou mais de 14 igrejas, com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje são dezenas de milhares de pessoas convertidas. Sabe por quê? Porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Oh, amados, eu espero esse dia, quando as portas desse templo estarão abertas e as multidões vindo, e essas paredes vão ter que ser alargadas para a glória de Deus. Mas há um segundo resultado e eu termino aqui. O segundo resultado do avivamento, irmãos, é que os crentes todos se levantam para dizer o seguinte: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Olha o verso 5 comigo. É o testemunho verbal dos crentes. O Instituto Moody fez uma pesquisa e identificou que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. 95%. Isso não acontece em tempo de avivamento. As crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os homens se levantam, as mulheres se levantam, os velhos se levantam, os pastores se levantam, os missionários se levantam, os empresários se levantam, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Esta mensagem sairá na velocidade de um rastilho de pólvora e vai impactar a cidade, vai impactar o campo, vai impactar os empresários, vai impactar os empregados, vai impactar os comerciantes, vai impactar os médicos, os hospitais, as universidades, as escolas, todos os cantos, todos os lugares. Talvez você diga: pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor fez seminário, o senhor conhece um pouquinho de teologia, o senhor já tem cabelos brancos, já leu tantas vezes a Bíblia, mas eu sou crente novo, estou começando agora, conheço muito pouco, aliás, eu sou um pouco tímido. Deixa eu dizer algo para vocês, amados. Todos nós, provavelmente aqui,
sabemos tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. Mas se você disser para mim, pastor, eu não sei nada, eu estou chegando agora. Talvez você possa então dizer uma coisa, eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Não é o seu argumento, não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, é o poder do Evangelho. Abra sua boca, abra sua boca. Me permita um testemunho pessoal. Eu fui criado, pastor Samuel, na roça. Eu fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Na minha terra, onde eu morava, só tinha escola primária. Nunca ninguém saiu dali para fazer além de 4ª série primária. Eu com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Eu com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Eu com 12 anos, nunca tinha ido numa cidade. Eu com 12 anos, subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, para estudar, saindo de casa, como filho caçula. Quando nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Meu sonho de juventude, até os meus 18 anos e pouco, era ser, pasmem vocês, político e advogado. Eu não pedi um comício por nada. Naquela época os comícios eram na praça, no palanque. Enquanto o último orador não descia, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Até o dia que conversava com um presbítero amigo, e eu dizia para ele, olha, eu quero ser um político, eu quero ser um advogado, eu quero caminhar na vida, eu quero influenciar a minha nação, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas depois que eu realizar meus sonhos, eu quero ir para um seminário, para me preparar para servir a Deus, no final da minha vida. Esse homem botou o dedo no meu nariz e disse assim, você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você agora, Deus quer você na sua juventude, Deus quer que você se entregue hoje. É que ele entrou no meu coração como uma flecha, eu larguei mão dos meus sonhos, abracei o projeto de Deus, e hoje eu sou pastor há 39 anos, se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor em todas elas. Não tem nada mais sublime do que ser ministro do Evangelho, pregador das boas novas da salvação. Aí com 19 anos eu fui chamado para ser pastor, nessa conversa. E eu não sei se você sabe, mas quando um cenarista chega no seminário, ele prega até para poste no meio da rua. Aí uma missionária falou comigo assim, cheguei em Campinas, cara lá da roça, eu era o mais caipira dos seminaristas, falou, eu vou te apresentar a cidade. Eu era pobre demais, não tinha dinheiro, só andava a pé, não tinha dinheiro para pegar ônibus. Falou, eu vou te apresentar a cidade. O primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes. Lugar bonito, pomposo. Claro, a primeira pessoa que veio na minha frente foi um cadete. Uma sua farda bonita, engomada, com o nome bordado, João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão, no seu posto de guarda, e eu fui logo chegando e perguntando assim, e aí João Miguel, conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? O cara faltou pouco me bater. Ele era ateu, eu não sabia. Ele zombou da minha fé, ele escarneceu da minha crença, ele falou, não quero escutar essa tolice, eu não acredito nessa bobagem, e não me dirige a palavra. E eu confesso que eu fiquei sem rumo de casa. Mudo, calado. Até que de repente o Espírito Santo, tão bondoso, me deu um pouquinho de coragem. Eu disse, João Miguel, antes de ir embora eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, crendo você nele ou não. Deus não depende de você crer nele para existir não, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. E ele ama tanto você que ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno e até logo. E eu saí o mais rápido possível, que o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar, que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte, e ela voltou. Ele disse, Hernandes, eu preciso ir na minha casa agora. Eu falei, o que foi? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Eu falei, meu Deus, será que eu fui deselegante? Será que eu não abordei direito? Será que ele estava chateado comigo? Eu fui pensando mil coisas.
Quando eu chego naquela casa, ele estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, quase me arranca do chão e me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava ajoelhado em prantos, recebendo a Jesus como seu Senhor. Estava chegando o mês de julho, fui de férias para casa. Quando eu retornei, ele me ligou e disse: eu já levei 3 colegas a Cristo. Tornou-se um evangelista na escola de cadetes. Quando eu saí do seminário, eu pedi o contato com ele. Há pouco tempo, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel? Eu falei: não, eu queria muito saber notícias dele. E ele disse: pois ele é meu amigo. Eu falei: o que aconteceu com ele? Está concorrendo ao generalato, vai ser general. E tem mais, ele é pastor. Ele é pastor da Assembleia de Deus, ministro do Evangelho. Na semana seguinte, eu fui pregar lá em São Paulo, na igreja presbiteriana de Vila Mariana. Lá estava o João Miguel com a esposa para me dar um abraço. Meses depois, eu desci a Santos, fui jantar com a família dele. E ele me disse: pastor Samuel, pastor Hernandes, Deus fez milagres extraordinários na minha vida. E naquela hora, Deus ministrou o meu coração. Não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, é o poder do Evangelho. Abra sua boca e Deus a encherá. Oh, amados, a maior necessidade da igreja hoje é de um avivamento. Que bom que nós estamos reunidos aqui numa conferência, reconhecendo a necessidade disso. Eu queria que você, nesse momento, curvasse a sua fronte. Curvasse a sua fronte. Por um momento, fechasse os seus olhos. Eu não sei como é que você veio aqui. Eu não sei como você está aqui. Mas Deus está dando a você hoje e a mim uma grande oportunidade. Uma tomada de decisão. Nós não administramos avivamento. Nós não promovemos avivamento. Nós apenas preparamos o caminho do Senhor para que Ele venha. Avivamento é obra soberana do Espírito Santo. Quem faz é Ele, na medida dEle, da forma dEle. Mas hoje, agora, o Espírito Santo pode vir sobre nós, como veio no dia de Pentecostes, e encher você do Espírito Santo, e levantar você nessa geração, e impactar a sua vida, sua família, seus parentes, seus colegas, lá na sua escola, lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Oh, irmãos, Deus pode fazer algo tão extraordinário que a partir desta igreja, nessa região montanhosa de Santa Catarina, este vento soprar para outros estados, para outros lugares. Deus pode fazer. E eu gostaria de orar por você nesse momento, e pedir que Deus visite o seu coração. Quem sabe você tem resistido ao Espírito Santo tantas vezes. Quem sabe o Espírito Santo tem batido e insistido com você, e você tem resistido e resistido e resistido. Renda-se nesta noite. Renda-se nesta noite. Fala: Senhor, eu quero ser um vaso cheio do Espírito Santo. É hora de você pedir: Deus, tira todo o entulho, toda a fuligem da minha alma. Tira, Senhor, aquilo que está impedindo essas torrentes caírem sobre mim. Tira, Senhor, aquilo que está entupindo o meu coração. Tira, Senhor, eu quero agora estar vazio do pecado, da mazela deste mundo. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Ó Deus querido, aqui está o teu povo, a tua igreja, a tua noiva. Aqui está aquele povo que foi lavado no sangue do Cordeiro,
selado com o Espírito Santo da promessa, cujo nome está escrito no livro da vida. Ah, meu Deus, nós não queremos mais continuar a nossa jornada sem esta plenitude, Senhor. Não queremos apenas ouvir do que Tu já fizeste no passado. Faz de novo, Senhor, na nossa vida. Faz de novo, Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite. Tira as cinzas, Senhor. Acende as brasas. Inflama um fogo santo no nosso coração. Aquece o nosso coração. Limpa o nosso coração. E que esta chama arda em nós e através de nós, em nome de Jesus. Visita esta igreja. Visita este rebanho. Visita esta vinha, Senhor. Restaura a sorte do Teu povo. Na Tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia e reaviva a Tua igreja. É o que precisamos, mais do que o ar que respiramos. Nós não queremos viver se não for para a Tua glória. Nós não queremos viver senão, Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo. Visita o nosso coração nesta noite. É a nossa súplica. É a nossa necessidade. É o grito da nossa alma. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Aleluia. Amém.